É preciso lembrar, e a gente precisa sempre exaltar, esse é um projeto financiado pelo edital Projetando Saberes, da Lei Paulo Gustavo. Então, já que falamos de momentos sombrios, é preciso também a gente bater palma e aplaudir boas iniciativas. Então, essa sequência de filmes, quem está nos acompanhando, tanto pelas redes, quanto aqui presencialmente, já vem acompanhando os nossos agradecimentos e sabe desse financiamento da Lei Paulo Gustavo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Ivana e o Eduardo e a Fundação Casa Júlio Barbosa pela oportunidade de estar no Rio aqui, que viabilizou, inclusive, uma segunda atividade que eu estou fazendo. Tem pessoas que estão lá, que estão aqui também. Um curso lá no Centro Nacional, né, no Centro Nacional de Cultura Popular e Folclore do IFAM, que eu recebi o prêmio, que ofereceu esse prêmio e mantém esse prêmio de pé há tantas décadas, né, o Prêmio Silvio Romero, e que eu tive a fortuna de ser contemplado ano passado. E eles toparam, graças ao convite de vocês, para eu estar aqui hoje, também estar lá ministrando esse curso sobre a pesquisa. Eu também tenho que agradecer o Edu de muito tempo na nossa parceria, né? Assisti a banca dele como convidado, mas ele esteve na minha banca como arguidor, né? Assumiu, né, teve a generosidade de estar comigo nesse processo, que é um processo muito desafiador, mas é das pessoas que melhor conhece essa pesquisa, porque esteve lá trazendo a sua contribuição com muita generosidade. Então, agradeço muito pela leitura naquele momento e por todas as parcerias que a gente teve ao longo desses anos. Eu fiquei muito honrado também olhando o programa da Mostra, porque eu não estou aqui na condição de diretor do filme, né? Tem, inclusive, coisas do filme que eu, conversando com a Thabita, é sempre uma negociação, né? Quem dá a consultoria, quem está ali, não necessariamente tem vários outros especialistas dialogando, vários professores, né? Então, a gente tem um debate em aberto que é possível de fazer a partir do filme. Eu acho que isso também o enriquece. Mas eu, olhando o programa, vi que os outros são pessoas diretamente envolvidas na produção dos filmes, né? Então, também é um outro lugar quando você tem o diretor do filme para falar, porque ele ali está na condição, de fato, de quem narrou esse processo. Essa não é a minha relação com esse filme, e acho que é interessante, inclusive, falar, né, como é que o filme aconteceu. A USP mantém um podcast para as novas pesquisas do Jornal da USP, e um jornalista chamado Antônio Carlos Quinto, que mantém de pé essa atividade, também, com muita generosidade, me convidou para fazer uma gravação desse podcast. E o pessoal da TV USP ouviu o podcast e falou: isso aí vira um documentário. Só que, a princípio, ele foi projetado para ser um documentário em duas partes, né? Vocês separaram um curta, diferente dos outros filmes que vocês vão ver aqui na mostra. Ele é um curta, com muito menos pretensões em relação aos filmes, né, grandes documentários que vocês vão assistir nos próximos episódios, os longas-metragens muito importantes, né? Quando eles falaram que vai passar, por exemplo, Rainzinga Chegou, eu fiquei muito comovido, porque é um dos filmes da filmografia do Reinado. No Brasil, para mim, é o filme mais importante já realizado, né? Quando a gente pensa no Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, é um filme que marcou época, né? Marcou uma geração, e os trabalhos todos da Renata Amaral, como ela disse no Acervo Maracá, são também espetaculares. A Renata Amaral, recentemente, só um adendo, que é essa pesquisadora que tem feito e produzido, junto com parceiros, hoje, um dos principais acervos de música tradicional do nosso país, né, que é o Acervo Maracá, e esses documentários que ela vem publicando, ela me franqueou o acesso ao acervo recentemente para produzir uma playlist para ela, daquilo que eu considerava significativo. E eu mergulhei nesse acervo, estou mergulhado ainda nesse acervo. Ele é muito maior do que eu imaginava que ele era, de fato. E, por uma coincidência muito grande, ela tem uma gravação muito pequenininha, não dura 5 minutos, onde ela acompanha um músico da música sacra de uma das casas mais tradicionais do tambor de Minas, que é a Casa de Nagô, em São Luís do Maranhão. E ela está indo para a Casa de Nagô, ouvindo as histórias desse senhor, que era chamado Seu Bibi Batazeiro, que àquela altura tinha quase 100 anos de idade, tinha 90 anos de idade, e ela teve a sagacidade de gravar a conversa com o Seu Bibi dentro do táxi, aquelas fortunas assim, da pessoa ter o insight, né? E aí eu não conhecia o Seu Bibi, eu conheci o Bibi explorando o Acervo Maracá, e eu estou lá ouvindo horas e horas e horas de gravação, de repente o Seu Bibi fala: eu fui cineiro. Ele é o abatazeiro principal
da Casa de Nagô, de São Luís do Maranhão, no final do século XX, né? 1990, ele já tinha 90 anos, ele se iniciou, portanto, na virada do século XIX para o XX. Aí ele diz, eu fui sineiro, aprendi com o padre 25 toques, mas eu só ensino 12, porque os outros 12 eu vou levar comigo para o túmulo. Nunca teve sineiro maior na cidade de São Luís do que eu. Aí a Renata me deu 2 presentes, né? O acesso ao acervo e a descoberta de um sineiro que vincula, né, a música sacra da Casa de Nagô às torres das igrejas de São Luís. Isso é uma coisa que eu já tinha no acervo histórico, na documentação histórica do século XIX para as torres de São Luís, mas foi muito, muito bom ver a continuidade disso até nós, praticamente, né? Mas voltando, então, ao processo de realização do filme, a Tabita Said, como a Ivana falou, que é a diretora do filme, funcionária do Jornal da USP, projetou, então, a partir da leitura e da aproximação com a tese, o que seriam 2 filmes. A gente ainda está em aberto na possibilidade de realizar ou não o segundo filme, mas a gente sabe das dificuldades estruturais, né, de manter esse tipo de produção, e aí o processo ele deu uma atrasada, não sei se ele vai acontecer. Mas é importante dizer isso, porque tem uma segunda dimensão que eu acho que o filme deixou de falar propositalmente, porque estaria na segunda parte, que o Edu conhece a partir da leitura da minha tese, que é a torre como um espaço de liberdade negra e como um território da diáspora africana, né? Então, o filme, esse segundo filme, focaria menos na questão da musicalidade dos toques e esse aspecto comunicacional dos toques de sinos, e se aprofundaria mais no significado desse espaço como um território de liberdade e como um território de enfrentamento da escravidão. Então, tem uma fala, por exemplo, do Marcos, onde ele diz é preciso tomar, né, ciência da violência que estrutura essas relações e que empurra esses sujeitos para esse trabalho terrível e violento da atividade cineira. Isso é verdade. Mas eu encontrei na documentação, e acho que isso é um dos aspectos que eu acho que o trabalho contribui, de certa maneira, que se pagava, inclusive, propina para o padre para subir na torre e tocar. Então, por que esses homens, sujeitos, inclusive escravizados, pagariam para o padre para subir na torre, né? É porque a torre não era só um lugar da dominação, não era só um lugar do exercício da violência, era também um lugar de construção da liberdade. Assim como a gente tem inúmeros registros, aqui no Rio de Janeiro, do sujeito que foge e se esconde na torre, né? Então, a torre é um lugar da iniciação, o lugar da fuga, é o lugar da liberdade, e é um território negro incrustado dentro de uma monumentalidade barroca, que, a princípio, todos nós, pelo senso comum, atribuímos como um território somente da dominação, né? Como uma institucionalidade da dominação. Então, vou dar um exemplo bem clássico, que acho que é bastante transversal. Quando a gente pensa a festa do Senhor do Bonfim na Bahia, todo mundo fala, a mídia reproduz todos os anos, o fato da escadaria ser lavada porque a cultura negra não entrava na igreja. Esse é o discurso, né? Então, a festa negra está do lado de fora porque a Igreja do Bonfim representa a institucionalidade oficial, canônica, católica. No entanto, eu encontrei documentação, em 1830, o padre da Igreja do Bonfim era africano e o sineiro estava atormentando o controle policial. Então, quando a gente olha naquele contexto, esse espaço que a gente, por um senso comum, atribui somente como espaço do exercício da dominação, era também constituído e atravessado por essas experiências da liberdade negra. E acho que olhar para esses sineiros, para a cultura sonora deles e para essa cidade que existiu há um tempo, desmonta os nossos imaginários da própria cidade, né? É por isso que esse curso, por exemplo, que eu estou ministrando agora, chama esses sineiros da liberdade sobre a cidade da escravidão. Porque esses céus, né, da cidade escravista são céus povoados por uma cultura sonora e por uma circulação e por uma comunicação de sujeitos que estão construindo, de fato, territórios de liberdade sobre a monumentalidade das cidades da escravidão. Acho que é um bom princípio. Você talvez, não sei se eu contribuo. Mas eu queria, talvez, mencionar assim, a história fundadora do reinado, que a gente já chamou de mito fundador e já parou de falar assim, né? Não, eu parei de falar só porque eles ficam bem putos quando a gente chama a história deles de mito, né? Não querem saber dessa palavra. E agora, ainda mais que essa palavra também tomou outras conotações. E aí você fala mito fundador, a galera fica brava mesmo, né? Mas, enfim, a história ancestral do reinado
e que eles repetem a cada ano o rito, né? Assim, o rito repete essa história original, digamos assim, ancestral, a cada ano. Na rua, né? Assim, o que é o cortejo? O reinado se define como um ritual eminentemente público que acontece nas ruas. O cortejo é uma das partes centrais, né? Dessa forma, desse modo, né, religioso e de ser também. Então, o cortejo é muito central. E esse cortejo é a puxada dessa entidade do mar. A cada ano, eles repetem a saída dela do mar nas ruas. Então, são as mesmas guardas que estavam na praia de Luanda, quando um filho do escravo, e tem várias versões, né, dessa história fundadora, avista, vê essa entidade no meio do mar e informa, volta para casa e informa, e os senhores tentam, então, ir de encontro à Nossa Senhora. Eles chegam na praia, enxergam uma Nossa Senhora e tentam puxar, fazer com que ela saia do mar. Então, na bela história contada pela Dona Isabel, que não está nesse filme, está no filme etnográfico de 4h30 que o antecede, né? Que ela fala, os senhores tocaram banda de música. Então, os instrumentos harmônicos versus os instrumentos rítmicos. Os senhores construíram igreja de ouro. As igrejas, aí você lembra das igrejas, enfim, barrocas, Ouro Preto. E ela não saiu, e ela não ficou. E ela não veio, ela nunca saiu com os brancos. Então, o Congo vai e faz a sua tentativa de tirar essa entidade do mar. Com o Congo, ela sai, que já é, né, um grupo dos escravizados. Com o Congo, ela sai, mas ela não permanece, ela volta para dentro do mar. E só um grupo específico, então, vai o Moçambique, tocando os tambores candombe, que são tambores muito sagrados ainda hoje para essas pessoas, tocando um tipo específico de tambor, e o Moçambique, que hoje representa, né? Representa é uma palavra péssima. Dona Isabel falava, vocês falam representa, vocês falam significa, mas é uma espécie de de incorporação muito específica do reinado, que não é a mesma incorporação do candomblé, que não é a mesma da Umbanda, né? Mas é uma presentificação dos ancestrais, dos pretos velhos, da senzala. O Moçambique é isso, a forma como eles dançam tipo mesmo o preto velho, curvados, com bengalas, e, né, 80 caras incorporados com os pretos velhos, uma incorporação muito sutil, porque não é muito sutil, mas é uma presentificação, né? É uma abolição entre essa coisa linear de passado, presente, começo, meio e começo, para falar do bispo, né? É exatamente isso. Então, são os moçambiqueiros que conseguem tirar ela do mar sentada no tambor do meio. Ela só sai com os pretos velhos, e ela sai sentada no tambor do meio, ela vai para a senzala e ela nunca mais vai embora de lá. Quer dizer, é uma reversão completa do status quo, numa época, enfim, né, de escravização, onde os senhores não conseguem ficar com o símbolo máximo de dominação, né, que é um símbolo importantíssimo da Igreja Portuguesa, como você falou, essa devoção é muito antiga, chega com a colonização em África, né? Então, Nossa Senhora do Rosário era muito importante, é um símbolo muito importante do catolicismo, e continua sendo a Nossa Senhora um ícone de diferenciação, por exemplo, da Igreja Católica em relação ao pentecostalismo, enfim. Ela continua, ela é a mãe, né? Ela continua tendo um lugar muito central, e ela sai encantada pelos moçambiqueiros, que são quem? Os donos do feitiço, sentada no tambor do meio. Quer dizer, então, é um pouco, eu acho que é os sinos, assim como os sinos, tem um jogo, né, assim, todo
inclusive a mitologia, os símbolos, os ícones do catolicismo são usados para fazer com que o feitiço permaneça. Não, usados não é a palavra, mas, enfim, estão em conexão, estão em relação, né? E, sim, nessa tradição, é isso. A cada ano há um enfeitiçamento na rua, para que todos vejam, e é um empreendimento de cura do espaço público, isso é dito pela Belinha. Continua, é um empreendimento de cura que os escravizados fizeram na época da colonização, porque era tanta maldade, era tanta ruindade dos senhores para com eles, que eles tinham ainda... nós também, né, nós somos tão generosos que a gente vai fazer um empreendimento de cura da cidade, do espaço, reenergizar, né, toda uma civilização que precisava de cura, porque nós somos os monstros, né? Então, é um empreendimento também de amansamento, né, nesse sentido, né, e continua sendo para sarar, curar o espaço público da dominação. E aí ele falou, valia para nós, mas valia também para o dominador e para o filho do dominador, né? Então, também é um procedimento mágico, também sobre o espaço público, sobre a sociedade, sobre a civilização, da forma como eu entendo. Então, né, assim, não é pouca coisa, não é um catolicismo africano, é outra coisa, né? É a África permanecendo, é o feitiço como uma força central, é o transe, é a possibilidade de presentificação dos mortos. Bastide, o banto é aquele que caracteriza, é quem convive, que vive com os mortos, né? Que caracteriza? O banto é o povo, né? A cultura que vive com os mortos. Então, é disso que se trata. Quando eles falam a guarda do astral, todos que morreram e eram do reinado continuam tendo a sua guarda, a guarda do astral, que, inclusive, é a guarda que aparece para a mãe, Dona Cassimira, e fala com ela que ela precisa fundar uma guarda, se tornar rainha. Então, eu acho que essa história conta muito para nós dessas relações com o catolicismo, né? Essa própria história que vem deles, né? Essa história fundadora. Quando a Belinha fala ali que você mencionou, quando ela encontra as sementes, né? Que fala dessa vinda de elementos materiais que permitiram com que esses procedimentos mágicos continuassem acontecendo, né, no Brasil, como sementes, né? Ela fala... foi por isso que eles conseguiram fazer os denderê deles aqui também e resolver tudo. Aí, imediatamente, ela fala, quase tudo, né? Porque tudo não é possível, tudo é lá, né? Então, eu acho esse quase tudo dela muito... E também, claro, não tem nada resolvido, né? Mas esse quase tudo eu acho importante a gente ouvir. Sobre essa fragilidade, né? Então, um bastidor do filme. Falar. Essa cena foi, na verdade, reencenada. A gente já tinha, desde a primeira vez que eles saíram do hotel, que eles viram aquele pé de conta de lágrima lá, que eles repararam imediatamente. Eles não iam passar por aquela semente sem perceber, né? Tanto que todo dia a gente saiu aqui daquele hotel. É porque aí um dia eu resolvi dirigir essa cena. Falei, vamos filmar esse negócio, porque a coroa era um elemento central, o elemento da coroa é a conta de lágrima. Então, aquela cena é aquela... Claro que é tudo improvisado dela, é tudo ela que fala. Então, não faz sentido se é, de certa maneira, encenado ou muito documental. O que importa, né, é o que se alcança com esse procedimento também fílmico, né, assim. E o bastidor que importa. Nasceram as sementes, ela fez muitos rosários com aquela semente. São os rosários que ela vende mais caro, porque são contas de África. Eu também tenho na minha casa, também peguei, que eu não sou boba. Aproveitei e levei as sementes para mim também. Mas, então,
Então, sim, tem esses bastidores, e que mostra a grande atriz, além de grande diretora, uma grande atriz, né? Porque ali todo mundo vai na dela, né? Eles estavam rachando o bico, ali estavam se divertindo até fazendo aquela reencenação, né, de um encontro que já tinha rolado, não tinha sido filmado, a gente não estava com câmera, a gente estava andando na rua, e que a gente depois refez para o filme. Eu acho que deu super, super certo. Assim. E sobre esse lance da fragilidade, né, por exemplo, do rito de acordar os mortos ali, claro, porque aquilo na verdade, também é uma encenação para o filme. Né? Ao mesmo tempo que ele estava, de fato, preparando a entrada nossa no território de Banza Congo, foi só a partir disso que a gente foi nas pedras de Pungandongo, que a gente foi nas aldeias, enfim, que a gente circulou pelo interior, que ela encontrou o canto, que é uma cena muito pequena, portanto, difícil de perceber no filme, mas em todo lugar que ela ia, ela cantava o único canto que ainda... são 2 cantos que existem ainda em língua africana dentro do Reinado 3 de Maio. E aí ela encontra naquela aldeia de Cusi, ele fala: é Kikongo. Vocês estão falando que na abertura dos caminhos, na limpeza dos caminhos, que os caminhos estão sendo abertos. Então, ali ela acha a origem. Aquilo é um negócio que foi muito importante para ela. Né, para nós, assim, porque em cada lugar que a gente percorria por Angola, ela cantava aquele canto, e o segundo canto que tem no reino é esse que fecha, Anatuê Catuê, que também é só essa frase, Anatuê Catuê, e aquele canto que é, digamos, tem algumas frases, né, desses fragmentos mesmo do Kikongo que permaneceu em Minas, né? Então, quando ela acha, e o cara fala que é Kikongo, ela achei o lugar do reinado. Ele diz, existiu de fato em África. Não é uma invenção, não é uma coisa católica, né? Não é um sincretismo com o catolicismo, não é nada disso. Mas então aquele ritual é frágil desse ponto de vista mesmo, porque aquele ritual foi feito para nós, foi feito para ser filmado, foi feito para o filme. É um ritual de pedir passagem, pedir licença para a nossa equipe entrar, e para que eles pudessem encontrar elementos que, de certa maneira, fizessem a conexão, digamos, mais palpável para eles. Porque era disso que se tratava. Porque, né, assim, nós temos nossa genealogia, entende? E é isso. Esse empreendimento de ir à África nunca passa sem, na verdade, uma busca. Tem até essa coisa desses DNAs, esse negócio, né? Entende? Então, é uma busca mesmo por elementos materiais também, comprobatórios dessa origem, tanto que esse canto era assim. Então, mas também, de fato, o reinado, nos moldes que a gente conhece aqui, nem o candomblé, nos moldes que a gente conhece aqui, está vivo, está sendo realizado da mesma forma. O reinado, muito menos, em Angola. Angola tem um comunismo, vive sob regime comunista há 40 anos, no mínimo, e coloco aspas, porque, enfim, é o comunismo real, né? Mas, enfim, teve que haver um apagamento desses reinos para haver uma unificação do Estado Nacional, entende? Então, essa forma de poder, ela perdeu, ela existe, submergida, submersa, simbólica e tal, mas não existe um rito onde durante alguns dias do ano, reis, rainhas, príncipes, princesas, um séquito, guardas, embaixadas, estão materialmente funcionando e agindo sobre nós, sobre o mundo na nossa frente, entende? Esquece, isso não tem lá. Então, claro que isso também eles ficaram, mesmo sabendo, é uma frustração, não só sua, né? E aí foi incrível a fala da Belinha, assim, reflexiva, que não está no filme, que não está, talvez na tese, não sei se está, acho que está, que ela falou, porque não estava sendo gravada, ela falou: eu entendi por que isso aconteceu, por que nós viemos parar no Brasil. A gente teve que vir para cá para fazer com que essa tradição permanecesse aqui,
que aqui, essa África que não existe, aqui é muito mais... Ela falou com essas palavras. Aqui é muito mais África do que lá. Entende? Nossa missão, nosso sentido de vida é fazer com que esses elementos permanecessem. Para ela, o elemento central é de cultuar essa entidade que vem das águas por cima das águas, toda coberta de flor, e que são eles que conseguem dominá-la, trazê-la para o seu lado e fazer com que ela desce na cabeça da princesa Isabel, porque, como me disse um velho capitão aqui dos Arturos, não é dessa guarda, minha filha, você realmente acha que a princesa Isabel um dia acordou boazinha e não sei o quê, e resolveu assinar aquele livro? Claro que foi Nossa Senhora, que foi Manganá, e aí, nessa hora, eles fazem questão de falar o nome africano dela, que é Manganá, Nossa Senhora do Rosário chama Manganá, na tradução do Reinado Mineiro. Claro que foi Manganá que deu na cabeça dela, que agiu, não falou agiu, falou Deus, sei lá, eu acho que falou Deus, não lembro, também não estava gravando, que fez com que ela assinasse aquele papel. É ela que faz isso. Entende? Então, é mais um procedimento de enfeitiçamento mágico e tal, na construção de uma historiografia, porque o reinado é uma historiografia da escravização, da vinda, de um arco temporal, né, amplo. Ele lida com macro eventos históricos, e é isso que ele é. Ele é uma interpretação histórica de um empreendimento de colonização gigante de África e de Brasil. Eu acho que é isso que ele é. Bom, você perguntou sobre a agência, né, desses poderes políticos centro-africanos nessa relação através do catolicismo. Na verdade, quando os portugueses trouxeram o catolicismo, tentaram cristianizar esses reinos, eles queriam dominar esses reinos através do catolicismo. E, na verdade, não houve essa dominação porque eles conseguiram fazer toda uma apropriação. E essa apropriação, ela a gente pode pensá-la como estratégica, da mesma forma que pode ter sido uma estratégia de buscar força política diante desses poderes ali que eles estavam em relação, tanto em África quanto aqui no Brasil, né? Pensar isso, que também essa apropriação do catolicismo aqui também pode talvez ser pensado dessa forma, mas não só disso, né? Porque muitas identificações aconteceram. O catolicismo fazia sentido nessa cosmovisão centro-africana, a própria cruz, que para eles era uma ligação entre os dois mundos, essa circularidade, esse mundo do visível e do invisível. A ideia dos santos, da mesma forma que eles tinham os seus cultos, que determinados sacerdotes, determinadas imagens podiam conectar com outro universo, essa foi uma leitura que é facilmente adaptada à noção do cristianismo, né? Então, essas duas coisas. Tem uma relação, de fato, de fé, de envolvimento, mas de estratégia política. A forma com que eles se apropriaram do culto, quando a Rainha Nzinga usa isso como negociação, quando eles iam pedir, eles queriam estabelecer relações diplomáticas, eles sabiam que a linguagem era esse cristianismo. Eles pediam para mandar padres para batizar, missionários, essa era uma linguagem, assim. Então, aceitar o catolicismo, recusar, e aí, quando a Ivana falou, né, esse incômodo com o catolicismo africano, tem outros historiadores que rejeitam essa ideia que o Thornton traz, né, do catolicismo africano, para pensar assim, que, na verdade, o catolicismo ele foi apropriado como estratégia e através de uma leitura própria. Eles não estavam se convertendo necessariamente àquela fé. Eles estavam lendo com base nos seus saberes, na sua visão de mundo, e aquilo fazia muito sentido. O rei do Congo conseguiu transformar o catolicismo em símbolo do seu poder, justamente porque ele se apropriou daquilo, da mesma forma que ele se apropriava, que ele tinha as suas insígnias de poder, que era a marca do poder deles, de determinadas linhagens frente àquela população. Ele pôde se apropriar do rosário, da Bíblia, da cruz. Para ele era uma insígnia de poder, como eram outras.
Então, isso é uma marca muito interessante. E quando você fala que sentiu essa diferença muito grande entre os ritos praticados aqui e os ritos praticados lá, acho que é muito a questão da história acontecendo, né? Porque quando eles trouxeram determinados saberes, tanto a forma com que eles pensavam o catolicismo, as suas visões de mundo centro-africanas, nesse processo de diáspora, nesse processo, uma outra história estava acontecendo ali. Então, assim, tudo que eles viveram durante o tráfico, durante a escravidão, durante os contatos estabelecidos nesse outro território, acho que é aquela questão de falar assim, poxa, o que fazia sentido ser rememorado, ser guardado aqui, que, de repente, lá não fazia sentido? O que eles trouxeram que, assim, aqui fazia muito sentido ser lembrado, ser guardado, e que, em África, de repente, em algum momento, e fora toda essa questão política, as vivências, as coisas que a África passou ali na história, que esses reinos, de repente, ficaram para trás, colonialismo, todo esse peso. E aí a sábia fala, né, da Dona Isabel, de dizer que eles vieram aqui para guardar, porque a verdade é essa, que aqui as coisas que estão preservadas aqui com relação a esses reinos, que aparecem lá nas fontes do 16, 17, de repente não fazem muito sentido. Mas, de qualquer forma, algumas imagens assim marcam muito essa ligação, né? O pé lá na Nzinga, sabe? Tipo, porque a Nzinga, essa memória ficou. Ela também é recriada e repensada lá como um grande símbolo de resistência, da mesma forma que acaba sendo aqui, né? Então, aquela marca ali da pegada, essa ligação que ainda existe. E a própria... Eu fiquei pensando muito nisso, né? Quando você falou da música, que eles se identificam. Naquele momento ali, parecia que, assim, eles estavam considerando ali, aqui a gente encontrou nossos ancestrais, eu estou aqui com os meus tatas, é um encontro de família. E eles um pouco assim... não conheço essa história e tal, mas aí ela canta a música e mostra que, de fato, tem essa identidade. Então, assim, por mais que a história tenha se redesenhado de formas diferentes, a gente encontra essa ligação, ela existe e está ali, né, provada, enfim. E obrigado. Obrigado você, Fernando Paiadelton. Eu queria agradecer a Casa de Rui Barbosa e a Quiporcó por essa iniciativa de fazer essa seleção, né, do Atlântico Negro na Roda dos Orixás para esse ciclo virtuoso. Parabéns, iniciativa belíssima. Bem, realmente já vi algumas centenas desse filme, né? E eu acho que hoje eu reparo muito, por exemplo, enfim, tem esses personagens, né, todos, e alguns já se foram, né? Vários já se foram, e outros muito mais jovens, né? Imagina, Roberto da Costa Silva, né, recentemente nos deixou, Mãe Estela, o pai Euclides. Bom, foi fundamental o pai Euclides nesse filme, porque a gente fez esse filme no momento, eu presenciei uma cena assim terrível, porque sempre as religiões afro-brasileiras foram demonizadas, né? Desde sempre, né? Hoje é dia de Exu, né? Laroye. Exu é o princípio da vida, e a vida foi demonizada e é demonizada. Isso é completamente maluco. Nosso tempo vai ser reconhecido como um dos tempos mais malucos da história. E naquele período que eu estava fazendo a pesquisa com o Vitor Leonardi, uma pesquisa muito intensa, o documentário tem isso também, porque você fica pesquisando, estudando, vai tendo insights. A pesquisa nos possibilita insights, né? A imersão, a gente tem que alimentar o talento, né? Então, a pesquisa, e a pesquisa de campo, as entrevistas, as conversas, as leituras, enfim... E naquele período assim, né, bom, foram alguns anos até conseguir o roteiro, os recursos para filmar, eu estava assistindo um Fantástico e teve uma daquelas reportagens, sei lá, acho que todos já viram algum dia. Hoje o Fantástico, enfim, a Globo tem muito mais cuidado, mas naquela época não tinha.
Estamos falando de o filme foi rodado em 98, 97, 98. Estamos falando disso aí, 96, 97. E aí era uma matéria do Fantástico, onde a demonização era assim, descarada, assim, um negócio assim, muito escancarado, porque você faz o que você quiser com a imagem, com o som, enfim, com o texto, né? Você pode demonizar. E aí eu fiquei muito escandalizado, falei, nossa, isso vai me prejudicar. E me prejudicou. Porque a gente saiu batendo nas portas. Atlântico Negro na Rosa Orixás, sem ter um terreiro de culto aos orixás, né? Não faria o menor sentido. Eu teria que mudar o nome do filme. Seria um outro filme se eu não tivesse acesso a um terreiro. E eu bati em várias portas de Salvador, né? E todos falaram, não, câmera não entra mais aqui. E câmeras entraram. O Pierre Verger, por exemplo, fez um trabalho incrível com câmera, né? Retratou de uma maneira fabulosa muitas casas e personalidades, mães de santo, históricos, e nós temos registro graças a ele. Então, nunca teve um problema com câmera, né, na primeira metade do século XX e tal. E ali, a gente foi de porta em porta, eu pessoalmente viajei, fui para Salvador, queria muito Salvador. E foi uma sucessão de nãos, eu explicava o filme, o projeto, a intenção, o propósito. O pessoal falou, olha, nunca mais câmera entra aqui. Então, na época eu fiz uma imagem, aquela história, né? Você atravessa a ponte, aí você detona a ponte. Porque as pessoas que demonizaram, elas atravessaram essa ponte. A câmera foi permitida entrar. Tinha a ponte. Aí eles detonaram a ponte, que pediu de outros atravessarem. E aconteceu isso com a gente. E foi graças ao pai Euclides, que aí em São Luís do Maranhão, que foi um contato por telefone, não tinha celular. O primeiro celular que eu tive foi em 2001, estamos falando de 97. Não tinha celular, telefone fixo. Aí eu apresentei o projeto para ele, por telefone. Aí ele falou, bom, vamos ver, estou entendendo. Me liga depois de amanhã. Eu acho que ele fez o jogo. Eu acho que ele fez um jogo, abriu o jogo. E aí, quando eu retornei 2 dias depois, ele falou, pode vir. Então, aí a gente teve essa oportunidade de conviver, festa de Santa Bárbara, né, esse período de dezembro maravilhoso, né, que as casas estão em festa por vários cultos, e a gente teve muita liberdade, só tinha gente lá de câmera, né, e a gente fez um trabalho incrível. E aí eu falei para o pai Euclides, olha, nós estamos indo para o Benin daqui a, sei lá, 4 semanas, porque a gente foi, na primeira semana de janeiro, a gente foi para lá. Tanto que a gente pegou a festa da burrinha, né? Foram 3 semanas, a gente pegou a 3ª semana, a festa da burrinha. Aí eu falei, pai Euclides, o senhor teria alguém para mandar uma mensagem? Nós estamos indo para o Benin, se o senhor conhece alguém, quiser mandar alguma mensagem em vídeo, né? A gente grava o senhor. Não tem ninguém, não. Tem um amigo lá, uma pessoa que eu já troquei cartas, que é o Avi Mangenon. O senhor não quer? Não quero mandar nada, não. Tal. E depois, lá no último dia de festas, era uma festa de culto aos orixás, porque a Casa Fonte Achante tem uma particularidade, que ela tem o culto aos oduns e o culto aos orixás na mesma casa, e um calendário riquíssimo de festa do divino, enfim, um calendário riquíssimo, dessa brasilidade, né, que o Maranhão realmente é um celeiro assim, incrível. Assim, a gente não para de descobrir coisas. E aí, depois de comemos no chão, né, foi servido, lá no terreiro do culto aos orixás, foi servido as comidas, enfim, rituais, né, o alimento que a gente come depois, abará e tal. E aí estava em torno da árvore sagrada, oriquina? A árvore sagrada, como é que chama mesmo? Aquela árvore com um laço, iroco. Estavam lá no iroco, uma noite bonita, tal, tomando um uísque e batendo papo, a equipamento todo guardado, porque no dia seguinte a gente ia filmar o Quilombo do Frechal, que é ali também, perto ali atravessando a ilha, indo para o continente. Aí o pai Euclides falou,
virou do nada e falou: eu tenho uma mensagem sim para passar, mas tem que ser já, tem que ser já. Aí foi um corre, tirar equipamento, luz, tripé, som, estava tudo guardadinho para o dia seguinte já embarcar. E aí a gente gravou esse canto, o canto sagrado, né? Que a gente não tinha ideia do que seria. E qual é a mensagem? Né? Montamos a câmera, ele fez o canto, ele falou: essa é a mensagem. Ok, voltamos a guardar o equipamento. E aí eu levei essa fita em Betacam, a gente filmou uma parte em filme 16mm, uma parte em Betacam, e eu levei essa fita do canto em Betacam, porque a câmera é player, enfim, daí você mostrava um monitor, você tinha condições de mostrar, mas eu não tinha noção do que seria esse canto, nenhum de nós. E aí tinha uma agenda intensa, né? Lá, o historiador, enfim, várias pessoas foram para Abomey, que é a antiga capital do Daomé, onde estão o palácio e tal. Tinha uma agenda intensa. E os agudá, e calendários, enfim, uma agenda muito intensa. E a gente estava hospedado um filme low budget, um orçamento muito modesto, e a gente ficou hospedado, não tinha dinheiro para ficar em hotel, a gente ficou num seminário católico, pode nos acolher aí. Ficamos lá, onde um seminário dessas coisas acolhe, pagava lá $1 por dia e tal. E a notícia de que tinham brasileiros se espalhou. Tem os brasileiros ali, tem os brasileiros. É o carisma do Brasil, né? Isso é um negócio incrível, que o futebol ele fez muito mais do que o Ministério das Relações Exteriores, né? Ele tem um papel imenso, né, no carisma do Brasil, que é aquela coisa de Pelé, Romário, Ronaldo, enfim, é um negócio muito legal. Então você fala que é brasileiro, eles não sabem nada do Brasil, assim como a gente não sabe nada do Benin, do Mali, a gente não sabe nada, porque não chega a notícia. Eles não sabem nada do Brasil. Me perguntavam se o Brasil era uma ilha, não tinham nem noção do tamanho continental nosso, mas o carisma do Brasil é gigante. E aí, todo dia, e a gente trabalha muito diurno, chegava no fim do dia, jantava lá nesse seminário, dormia cedo, acordava cedo, mas todo dia batiam na porta do nosso quarto, eu, Vitor Leonardi, e falava: estão procurando os brasileiros. Aí a gente ia lá para um lugarzinho lá, que tinha umas mesinhas, podia tomar uma cerveja, do seminário, e a gente ficava lá conversando com as pessoas: eu queria ir para o Brasil, quero aprender português. Aí o Vitor Leonardi: eu vou ver lá na UNB, tem um curso, vamos ver com a embaixada. A gente ficava fazendo uma mediação para aquela demanda das pessoas quererem vir para o Brasil, e, enfim. E aí, um dia, mas era todo dia isso, estão procurando os brasileiros. Aí, um dia, nesse papo, você tem alguma imagem, alguma coisa do Brasil, algum livro? Puta, eu não trouxe um livro, né? Podia ter levado um livro com fotos. Já estou terminando essa história. E aí, eu falei: caramba, a única coisa que eu tenho é a fita do pai Euclides, o canto. Eu não tinha essa coisa tinha tido esse cuidado, né? Uma próxima viagem à África eu vou levar um livro, enfim, com muitas imagens, qualquer coisa que ele seja do bem do Brasil, eu vou ter muito o que mostrar. E aí a gente apagou as luzes, montamos o monitor, a câmera Betacam, a fitinha, play, e fez o canto lá. A hora que a gente acendeu a luz, eles estavam chorando. Eu falei: o que houve? Não é porque vocês estão chorando? Não, isso aqui é muito importante, esse canto aqui é um negócio sagrado. A gente não imaginava que no Brasil sabiam esse canto. Que foi todos ficaram impressionados que o canto se preservou. O Adjarro, né, o sumo sacerdote, ele ficou muito impressionado, e o Avimanjanon também ficou muito impressionado de que existia esse canto, porque eles achavam que essas coisas do sagrado tinham se perdido, né, no massacre, né, que foi essa diáspora, o tráfico humano transatlântico. Bom, aí eu falei: nossa, a gente tem ouro em pó, e não estava sabendo. A gente mudou a agenda total. Amanhã nós vamos para o Uidá. E o pai Euclides falou: eu sei que o Avimanjanon mora em Uidá e no bairro tal. Ele não tinha endereço,
Aí falei, bom, então o que nós vamos fazer? Amanhã nós vamos para o Uidá, mudamos lá a nossa agenda, fomos para o Uidá. Onde é que é o bairro tal? Ah, por aqui, por ali, por ali. Aí onde é que mora o Avi Mangenon? Eu não sei. O outro, eu acho que ele mora ali. O outro, ele mora ali. E chegamos lá, batemos na porta. A gente é brasileiro e viemos trazer uma mensagem do Pai Euclides para o Avi Mangenon. O Avi Mangenon está. Aí a pessoa que nos atendeu falou, não está, mas ele vai chegar daqui a pouco, então entrem. Esperem aqui. Aí nos recebeu na sala. E tem um hábito africano, né, de servir água, numa caneca assim grande, todo mundo bebe. E depois eles serviram sodabi, que é uma cachaça de palma, e pimenta, que era o tiragosto, numa bandeja. Então a gente ficou lá, enquanto não chegava o Avi Mangenon, tomando sodabi e comendo pimenta. A gente já estava meio alterado a certa altura, já às 10 da manhã. E esse senhor que nos recebeu falou, fiquem à vontade aí que eu já volto. E aí a gente estava super animado, de repente, 20 minutos, meia hora depois, chega ele mesmo paramentado de Avi Mangenon, porque Avi Mangenon é o nome do santo. Então o santo não está. Era ele, mas não o santo. Aí a gente achou muita graça naquilo, e aí a gente foi e mostrou o vídeo para ele. E aí deu esse impacto, que é o clímax do filme, né? Então essa é uma história de como essas coisas... que deu a estrutura do filme, quer dizer, o clímax do filme. Esse canto é o canto que uniu, que deu a liga emocional, que deu a consideração de que o conhecimento... Imagina, esses africanas que vieram, que tiveram seus nomes trocados, é proibido falar a língua, foram as famílias desmembradas, e proibido de falar o culto, proibido de falar língua, proibido de ter um nome, tudo proibido. E eles conseguiram preservar. Então, assim, é um gesto heróico, né, um ato heróico. E o filme tem uma fala que é: a religião dos orixás continua sendo o principal elo entre o Brasil e a África. Nunca ninguém desmentiu isso. Eu acho que é mesmo. Continua sendo o principal elo. E foi nesses terreiros, depois queria ouvi-lo, nesses terreiros é que esse conhecimento não só se preservou, como é um lugar de... é uma faculdade, é um lugar de transmissão do conhecimento, né, e de um conhecimento ancestral, milenar, porque quantos séculos tem o orixá? Tem milênios, eu diria. Então, os terreiros, eu acho que ele tem um status de casas do saber também. Além de ser casas da religião, casas do culto, são casas do saber e da transmissão do conhecimento. Então, eu considero, assim, algo realmente heróico, absolutamente necessário, e que a gente precisa fazer muito ainda para chegar a dar o status que merece, né? Porque até há pouco tempo tinha que pedir alvará para tocar o tambor, né? E foi em Manhaninha, conhece a história? Foi em Manhaninha, lá do terreiro que parece aqui a mãe Estela falando em Manhaninha, que teve um sonho, uma premonição de que o Getúlio ia ser assassinado, e aí fez chegar o Getúlio, e o Getúlio escapou, e aí ele reconheceu o valor e eliminou a obrigatoriedade do alvará para tocar tambor. Sendo que esse alvará, quando não tinha, eles entravam a cavalo e destruíam todos os objetos religiosos, assim, era uma selvageria total, tem muitos relatos disso. Então, bom, hoje com esse avanço do fundamentalismo evangélico, parece que esse risco retorna. Enfim, queria contar essa história. Eu estava aqui pensando numa outra referência para passar para o pai Adailton, mas Atlântico Negro acho que é tipo Ilha das Flores, né? Quando o professor chegava com aquela TV, aquele videocassete assim naquela mesinha que tem a rodinha, hoje vai ter Ilha das Flores, já na escola, né? No ensino médio, enfim, sobretudo essa coisa de cineclube e tudo mais, enfim, aquela imagem do carrinho com o videocassete e a TV, sei lá de quantas polegadas, e o Ilha das Flores e Atlântico Negro. E aí, passando para o pai Adailton,
perguntar mesmo sobre a sua memória, assim, enfim, o pai da Adailton estava comentando que já tinha visto algumas vezes, né? Mas dessa memória do Atlântico Negro, de assistir o filme, enfim, como é que você, enfim, recebeu e tudo mais. E antes de passar para o senhor, também acho que, enfim, depois que o pai da Ailton, da gente organizar aqui de alguma forma as perguntas, e também ficar à vontade, eu acho que não precisa exatamente depois de uma fala ou outra, mas eu acho que também quem se sentir à vontade de levantar o braço, a gente identifica, e eu acho que é também fundamental para animar aí a conversa. Então, podem ficar à vontade para, enfim, se manifestar e a gente acolher as perguntas. É isso, pai. Bom, boa noite a todos e todas e todos. É sempre um prazer estar aqui com o Fernando, que é um parceiro de tanto tempo nosso de trabalhos, minha querida professora da época de graduação na PUC, Ivana, me fez esse convite, está aqui na Casa Rua, e eu acho que é importante cada vez mais a gente possa estar fazendo esse tipo de ações e de iniciativas pela cultura, pela arte. Acho que isso é super devido e importante para todos nós. É isso, aquilo que eu estava falando com o Renato, e de novo dizer do prazer que é assistir cada vez esse filme, e encontrar cada vez coisas novas e se emocionar com ele, e poder ter... Quando eu vejo sempre esse filme, a primeira coisa que me chama muita atenção é porque eu vejo os pai Euclides e pessoas que já não estão mais da casa dele conosco, aqui, né? Mãe Estela também, o Pofonjá e tantas outras pessoas. Eu acho que o tráfico negreiro, ele na realidade é um grande genocídio da população negra, né? Foi o grande causador do genocídio da população negra. Mas a gente percebe como a diáspora dá um tiro no pé desses escravocratas, desses sequestradores do povo preto, essas coisas todas, porque assim a diáspora consegue fazer ressignificações que eles jamais poderiam imaginar. Essa volta na árvore do esquecimento acabou não se concretizando. Às vezes, geralmente as pessoas pensam muito num purismo, né, de que a gente tem que romantiza esse retorno à África e acha que estar em outro território é perder a sua identidade, é perder suas relações ancestrais. E eu acho que a população negra tem essa capacidade de se reinventar cada vez mais. Quando a gente vê esse filme aí, é exatamente isso. Eu não me prendo muito, é belo, é poético, é importantíssimo, pai Euclides, mas eu me prendo à similitude de todos os povos, assim, né? Esses povos africanos, quando eu vejo, e você coloca isso de uma forma plástica maravilhosa e poética, quando você bota o vodum do Beni, que ali é Evioso, rodando, e você pega a bailarina, que eu não sei se é do Malê de Balé ou do Ilê, rodando, você vai ver que é o mesmo corpo negro ressignificado a partir dessa diáspora, mantendo essa identidade sempre presente. E aí eu estou aqui como um sujeito negro e um sujeito cultural, não somente com essa identidade da religião, porque eu sou religioso, sou sujeito negro, sou pesquisador, sou pai, né? Eu tenho muitas identidades por eu ser esse negro integral, tudo que não sou compartimentado. Porque eu acho que não é somente a capacidade desse filme retratar a religião, mas essa cultura maior, essa cultura integral, isso que me fascina no Atlântico Negro. Porque quando está falando de cultura, está falando de uma cosmopercepção negra, de um mundo integral, desse Ibadu, a cabaça da existência, que nada está separado. O sujeito e o meio é uma coisa só, que esse é o grande projeto negro. Eu acho que essa é a grande questão, que o projeto não se
não se concretizou enquanto extermínio total da população negra a partir do tráfico negreiro, né? Porque a gente consegue até, tendo o Atlântico enquanto cemitério de nós a partir dos tumbeiros, a gente consegue ressignificar e passa a imanjar que em terras iorubás é senhora dos rios, passa a ser senhora dos mares, e esses que estão lá no fundo do oceano são abraçados por essa divindade. Então, essa capacidade, essa engenhosidade do povo negro e dos povos de matriz africana de ressignificar em solo inóspito é fantástico. Acho que esse é o que eu digo sempre, que o tiro saiu pela culatra. E aí eu digo que as tradições de matriz africana devem acalmar um pouco Fanon no seu afropessimismo, né, que acha que não há acordo. E os povos africanos, nas tradições de matriz africana, com suas ressignificações, suas reinvenções, suas afrotecnologias de vida, de projetos afrocivilizacionais, civilizacional, entre aspas, né? Que o projeto de civilização foi em cima de genocídio, é fantástico, né? E aí eu acho maravilhoso. E aí você tem assim o povo do Agudá se colocando os melhorzinhos do pedaço. Você vai vendo todas essas questões impostas de guerras fabricadas e essas classes se colocando socialmente, politicamente, economicamente no Benin. E é isso, né? Essa capacidade de se transmutar, de se reinventar, de sobreviver a uma ótica colonial devastadora. E o filme também se encarrega de passar essas mensagens. Mas você tem um pouco de sensibilidade histórica para perceber o que está dito ali, porque é tudo muito bonito, é de uma plasticidade fantástica, mas também é de uma mensagem extremamente séria de como a colônia se encarrega de distorcer, né? E colocar a culpa no outro, né? E joga dessa forma. Eu, de fato, esse filme, cada vez mais eu me reconecto com essa minha ancestralidade integral africana. Porque quando eu vejo esse filme, aí eu falo assim, eu tenho que voltar à África? Não. Eu tenho uma África aqui. Eu, quando chego no Recôncavo Baiano, eu volto lá. Quando eu estou aqui em Nova Iguaçu, na minha casa de candomblé, quando eu saudo Ogum, saudo Oxóssi, Egungun, eu estou na minha África. Essa tecnologia fantástica de sobrevivência de um projeto de extermínio que você cria uma tradição, uma cultura, uma filosofia africana, que é o candomblé. Isso daí é de uma tecnologia de engenhosidade, de superação fantástica. Fantástica. Eu acho que para a colônia, para os traficantes, né, para os sequestradores, é o sentido de dizer assim, porra, o que mais a gente tem que fazer para acabar com esse povo? Porque até os dias de hoje, esse mesmo projeto continua. E aí eu digo uma coisa, que para mim o seu filme não é um clássico, ele tem a capacidade de ser, eu digo que não é um clássico porque eu não vejo ele como antigamente, ele se torna atual o tempo inteiro. Aí é um elogio, não é uma crítica. Eu digo que você sempre olha, ele está atual. Está atual, porque eu vejo esse filme quando eu tive em Angola, que essas similitudes, essas similaridades culturais, tive em Angola, eu me identifiquei demais com os povos do Lubango, da Huila, das áreas tradicionais, que eu falei assim,
caramba, me encontrei enquanto um negro africano, mesmo sendo de origem de Tapa, Nupe, povo Nupe, e eu via isso aí. A gente vai perceber que não há um purismo que as pessoas ficam também buscando no próprio continente africano, porque se encarrega de ser um povo dinâmico, cultural, né, transcultural, de capacidade de não ser tão preocupado de que não possa haver uma mescla, uma troca entre culturas. A gente for procurar saber das grandes migrações dos povos africanos, é isso tudo. Eu sou muito contrário a esse purismo que às vezes as pessoas ficam buscando, até na própria África, dizendo que as pessoas dizem, sou queto puro, assim no Brasil, quando a gente vê as comunidades, mas como é que você pode ser queto puro? O queto está na região do Benin, né? E as influências, as próprias guerras intertribais, os casamentos, né, entre povos, entre famílias. Então, essas questões todas, eu acho que são fantásticas, que o filme traz e cria algumas... para mim, não é mais reflexão, mas um fato, né? Uma realidade que a gente vai tendo o prazer de ver e de dizer, é isso mesmo, é isso que é o nosso povo. Né? Eu encontro a África todos os dias. Eu encontro a África quando eu saio de Nova Iguaçu para cá. Né? Eu encontro a África quando eu estou no jongo, eu encontro a África quando eu estou no maracatu, eu encontro a África quando estou ouvindo um bom rock, eu encontro a África quando estou ouvindo um bom soul, eu encontro a África quando eu sou de candomblé, quando eu sou esse homem negro que está falando aqui agora com vocês. Então, é isso que o sacerdote maior falou ali, né? São irmãos que, em dado momento, o destino, ou seja lá o que for, não deixou que esses elos fossem rompidos definitivamente. Eu acho que é exatamente essa mensagem que essas imagens, essas memórias nos trazem a partir dessa narrativa, dessa poética que você utilizou muito bem no vídeo, e a gente tem que se emocionar e ficar muito feliz de cada vez mais estar podendo assisti-lo e vivenciá-lo assim, é importante. E uma coisa importante que eu nunca tinha percebido, eu falei com o Rodrigo, que tem um vodum que está dançando, provavelmente deve ser Badé, ou Soboso, deve ser um desses voduns do fogo, que ele está com um jeve, que é próprio do povo Fon, Gige, que na nossa comunidade candomblé do Brasil, aqui do Alaqueto, e principalmente do terreiro qual eu sou babalorixá, a gente tem isso enquanto uma identidade própria dos povos Fon de Dan. E é o mesmo Rungeve. Então, a árvore do esquecimento não fez acontecer e não nos tirou esses vínculos que é para além de relações territoriais. Eu acho que é isso. É uma relação ancestral que não se esvai, mesmo que haja um Atlântico a nos separar. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né, da Ivana, de você, Dorinha. E que bom começar a falar de diáspora nessa casa aqui, né? Com um cara que apagou quase todo o nosso arquivo. E que espero que esse sino seja queimado, nem apagado. Eu acho que é falar da quarta diáspora, né? A gente teve a primeira diáspora, que foi a diáspora forçada, com dor, no tráfico negreiro. A segunda, quando os africanos saem do seu país e marfinenses vão morar em Londres, cubanos vão morar em Nova York,
sul-africanos vão morar em Nova York, moçambicanos e angolanos vão morar em Lisboa e no Brasil. E hoje tem a quarta diáspora. E isso é a quarta diáspora para mim. É quando você vai buscar a sua história através de livros, de instrumentos, né? Eu falando com a Diana aqui, esse filme traz uma esquizofrenia geográfica. Eu sou um pobre músico muito feliz. Nos 17 países que eu fui da África, sempre me batia uma esquizofrenia geográfica. Eu não sabia se eu estava no Maranhão, eu não sabia se eu estava em Recife, eu não sabia se estava na Bahia, eu não sabia se estava no Rio de Janeiro. E aí isso me vem agora uma esquizofrenia geográfica musical também. E também social, né? A gente, em cada olhar, é muito parecido com o brasileiro. Tem uma frase da Maria Elisa Luna, da minha grande amiga, embaixadora de Gana, do Brasil e Gana, que ela fala que a África é um poço de água limpa para todos nós bebermos. E isso eu bebi muito e bebo ainda hoje, porque a África, para mim, é o continente mãe. Continua amamentando todo mundo com história, com música, etc. Aí tem uma coisa, uma fala muito importante do Euclides, até falei para a Ivana assim que cheguei, que me toca, que ele fala: e parece demais com Pernambuco. E parece demais com Pernambuco. Das 2 vezes que eu estive no Benin, foram momentos que estão marcados na minha mente, não vou esquecer jamais, né? E aí me lembra, tem um cara tocando o bembé. O bembé é que dá origem aos ilus do candomblé de Pernambuco, do Lagoa de Pernambuco. Tem um acico, não sei se vocês viram, que são os pandeirões. Esse acico, ele começa lá em cima, no Magrebe, no Marrocos, e acaba até Uganda, né? Eu tenho um parecido aqui, que chama Chacará, que em 1835, quando o Benin, que não era Benin, era o antigo Daomé, invade a Nigéria, né? Então muitos orixás passaram a ser cultuados no Benin e muitos odus passaram a ser cultuados na Nigéria. Quem sabe o que quer dizer a palavra Jade aqui? Ninguém sabe, sério? Gente que é estrangeiro. Quando a gente fala que uma casa é Jeje, é porque está misturado. Tem orixá e tem voodoo. Então esse instrumento está tanto no Benin como está na Nigéria. Chama chacará, né? Na Nigéria chama acico. Isso é a base, aparece em vários momentos, tanto na casa de Euclides, Ibaú, como também na casa lá em Recife, no sítio de Paiadão. Isso é um leaco. É o que dá origem aos batais, aos 3 batais, né? E esse é um instrumento de ampulheta. No Benin se chama cangalo, o cangulu, mas na Nigéria se chama dundum, ilubatá. Eu sou para alavancar. E aí eu comecei a sentir uma esquizofrenia. Tem uma cantiga. Pois é uma cantiga de fom. Pra você ter ideia, no Benin se fala mais ou menos, sei lá, 50 línguas. Eu não vou falar dialeto, porque dialeto para mim é uma coisa viva. Vou cantar em fom. Baraê, baranitó. Baraê, baranitó. Soboana, Exu, Madago, Choroque, Chupaô. Soboê, Soboana, Exu, Madago, Exu, Choroque, Chupaô. Isso é uma cantiga para Elegbara. No Benin não existe Exu, existe Elegbara, que é a mesma coisa do Exu da Nigéria. Vou cantar uma música para Euclides, em Baú. Aure, aure, boku sue ajalá, o de Shedaio, o lori unge, ero, o lori unge, ero, aure.
Aureboku sule ajalá, o de Shedaio, o loriunche, ero, loriunche, ero. Eu, em 2014, só para fazer uma correlação com esse mesmo prêmio que a Renata ganhou, eu posso segurar um pouquinho. Em 2014, eu fui agraciado com o Prêmio de Arte Negra e não era nada demais, mas eu já tinha ido algumas vezes, eu fui 3 vezes para o Benin. E aí a minha ou era fazer Benin ou era fazer Senegal, né? Essa mesma correlação. E eu resolvi ir para o Senegal fazer estudo do sabar, que tem a ver com o repique de samba. Então, em 2014, eu peguei os meus 50 mil reais que eu ganhei do governo federal e investi todo no filme. Todo. Né? Todo mundo me chama de louco até hoje, mas eu acho que eu fiz o certo. Eu bebi tanto daquele lugar e bebo até hoje, né? Porque eu acho que eu resolvi colocar um pouquinho meu lá e eu comprei livro, caderno, lápis, instrumentos, e resolvi doar numa instituição que era o Instituto do André Rose, que ficava em Ginganchó, né? E eu sou muito feliz por conta disso. E aí, só alavancando mais um pouquinho, né? Dorinha, tu falou, você é mestre. Ontem, há 2 semanas atrás, eu fui indicado pela 3M de Paris, você deve conhecer 3M de Paris, sim, universidade. 3M que se chama? Tem 8M, 3M, não tem isso? Universidade em Paris? Você sabe, Camila? São universidades que tem, são inúmeros. E a Febraica, eu fui indicado ao título de honoris causa, eu estou feliz, eu estou meio assim, meio com medo disso, porque eu sei que papel, mas o reconhecimento do meu trabalho que eu desenvolvo tanto aqui no país como fora do país. E voltando para a questão da trilha, sabe? Para mim é lindo pra caramba, essa mulher me levou para um lugar que não é meu lugar, assim. Eu às vezes ficava olhando assim, ó, esse é Pernambuco, Recife, é o Benin, né? Fico muito feliz de estar aqui sentadinho discutindo sobre isso, sobre essa similaridade, dessas analogias musicais que tá no filme. Obrigado. E o homem diz que não é mestre. É mestre. Muita coisa que eu discuti hoje de Benin, a gente tem que agradecer a um livro chamado Fluxo e Refluxo, né? E depois do Milton Guran, que é esses aqui, que eu indico para todo mundo. Maravilhoso esse livro. E falando, eu trouxe um arsenal. Começou um apaixonado pelo Benin. Isso é uma banda chamada Polirritmo de Coru. É uma banda que canta em Fon, Ewe e Baribá. São dialetos, são línguas do povo. Né? Essa banda, em 2019, veio tocar aqui no Rio de Janeiro e o vocalista resolveu consultar o seu sacerdote de Fá. E ele disse, se você for para o Brasil, você vai morrer. E o vocalista não veio, a banda veio inteira e o vocalista não veio. Esse é de uma cidade chamada Paracu, e canta em Baribá. Esse é mais um do Polirritmo de Cotonou. Eu tinha uns 30 discos, então eu vou trazer somente uns 5, tá bom demais. Tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui agora. Bom, vou de trás para frente, né? Eu corri aqui na minha frente, estou falando para ela também, para vocês. Então, em relação ao Caribé, eu lembro que a Rê levou um livro que a gente ficava olhando dos desenhos enquanto fazia a montagem. Não é, Rê, se me corrige qualquer coisa, mas se não era isso. Então, naturalmente, a gente via uma imagem no filme e remetia a um desenho, ou olhava um desenho e pensava, qual imagem que foi filmada, né? Muitas coisas aí já vinham. Olha só, essa manifestação tem desenho do Caribé, ela já veio com algumas coisas já na cabeça e outras a gente foi de acordo com as imagens que iam sendo feitas também enquanto a gente montava. Não é, por exemplo, menino, né? Logo a primeira, assim, menino,
que está jogando futebol lá no Quilombo, né, Santa Rosa dos Pretos, que a gente foi uma cena totalmente natural, normal, que ele está filmando de manhã, depois do rival. E aí a gente viu aquela imagem e falou, nossa, é como se fosse o Euclides mais novo, então as coisas iam dialogando aos poucos, enquanto a gente ia contando, e tem o desenho, aí ela fala, tem o desenho aqui no livro do menino, então procurávamos a imagem que pudesse colar, né, e vice-versa, ou na montagem tinha e a gente lembrava de alguma coisa que estava, mas foi uma ideia realmente de fazer essa relação com os desenhos do Caribe. E em relação realmente nesse filme, você quer achar alguma coisa? Não, eu só falar que é um livro diário, que é um diário que o Caribé fez de uma viagem que ele fez ao Benin com o Pierre Verger, né? Então é um caderno, assim, né? Um facsímile de um caderno que tem com essa capacidade impressionante, né? Que tem de imprimir movimento e beleza com meia dúzia de linhas, assim. Então a gente reconhecia muito esse diário de viagem no diário dele. E também aí chegou com essa quantidade gigantesca de imagens do Benin, a gente eu acho que a criação eu queria incluir, que a criação do filme, eu acho que por isso que ele é tão especial, por conta disso que você estava falando mais cedo, né, do fato da Renata estar inclusa dentro, participante, em troca constante com o Euclides, né, e eu entrei junto nessa também, ia na casa, aí tirava os bus, aí recebia o fio de contas, assim, uma relação de presença com o objeto, que é o que chamam, né, do documentário, mas que no fundo o documentário nunca foi o objeto e aquele que filma, né? A gente acreditou nisso, mas nunca porque na verdade você está filmando o real, você está filmando o que está acontecendo naquele momento. A pessoa que está filmando, quem quer que ela seja, tudo que você faz vai reagir na outra pessoa que está sendo filmada. Então é uma cocriação, eu acredito. Então essa cocriação, o fato da Renata estar na casa, ser da casa, participar, está sempre tocando, isso está sendo mais importante, estar com as pessoas. E esse filme ele existiu porque a intenção era dela levar o pai ao Benin, porque era um sonho dele. Existe um fator humano antes de tudo. Assim, então na verdade as imagens vão só revelar e colocar na tela algo de humano que já existe entre a relação das pessoas, né? O fazer o filme, né, foi para ver para que a cadeira viva. Então, na verdade, o filme não era o objetivo em si, assim, né? Que eu percebo e que eu acho que esse filme é tão especial. Tanto que depois a continuação foi, né? Com outros projetos, fazer a família Amaral, que estão cantando a Sem Luz, né? Que vocês viram no final, vindo para cá, para o Brasil, para esse encontro. Então, na verdade, esses projetos que você falou, os projetos também, né? Das leis, editais e tudo. O tão importante não só é o produto, como tudo que está acontecendo em volta. Então, acho que isso é o especial desse filme também. Teve a vinda do Ave Major para cá e para o Maranhão também, né? Que foi incrível. Assim, foi o encontro dos dois lados, né? Do Atlântico. E ele foi recebido na Casa Fantiachante com uma festa, assim, impressionantemente bonita. Então tem essa continuação mesmo do projeto, que é sobretudo do encontro e do diálogo mesmo. Desse ponto do Ave Major chegando no Maranhão, na Casa Fantiachante, né? E que é o Euclides que foi lá para encontrá-lo, e essa é a origem